Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos fazer sobre o tratamento das bicheiras, dos ninhos de concreto, né? Então você veja, é uma coisa que a gente falou até lá na forma, no aço, o quê? Que defeitos na execução do concreto armado gera sequelas que gera custo. Então você vê, bicheiras é uma coisa muito comum. De onde veio essa bicheira? Foi problema de forma? Foi problema da armação? Foi problema do adensamento? No final das contas, a gente não vai entender por que aconteceu, se é porque a armadura era muito densa, se é porque a forma embuchou, se é porque o aço foi mal colocado, o que é que seja. Mas no fim, vai sobrar a bronca para resolver. E muita gente chega aqui, dá uma chapadinha no argamassa e está resolvido o problema, quer dizer, sem nenhum estudo. A argamassa pode funcionar? Pode. Mas tudo na engenharia a gente precisa realmente entender para que a gente faça uma coisa correta. Porque veja, isso aqui está na época de concretagem, mas vai durar 50 anos essa estrutura, 100 anos, 80 anos. Então, tudo isso vai influir nessa vida útil de projeto que está tão sendo cobrada hoje em dia. Então, a gente tem que ter muito cuidado na execução para que a gente não fique o tempo todo se deparando com esse tipo de situação e tendo que remediar. E muitas vezes remediando até um próprio pedreiro vai lá dar uma chapadinha e está tudo resolvido. Vamos lá. Corte do ninho de concretagem. Então veja bem, você tem uma bicheira, um ninho de concretagem, normalmente o que é que a gente faz? A gente chega aqui e vai sair quebrando e dá um corte. Né? Quebra no meio, o ideal é quebrar um pouco antes e dar o corte. E o que acontece? A gente vai lá com a maquita e faz esse tipo de situação. Então nós temos aqui várias quinas vivas. Então você vai ter essas quinas vivas que vai ser um ponto fraco no seu reparo. Então o que a gente pode fazer? Primeiro, a gente, em vez de cortar tudo, a gente corta só as 4 laterais, independente claro, vai depender da configuração dessa bicheira. Ela pode ser mais alongada, mais arredondada. E em vez de, depois que quebrar um pouco o meio, a gente vem aqui com o rompedor e quebrar aqui, para fazer o quê? Fazer como se fosse uma quina mais suave, para você não ter essas concentrações aqui. Então facilita para que você tenha um melhor preenchimento e não ter pontos fracos para ficar aqui. Então você faz um processo que facilita a recuperação daquela argamassa que você vai colocar depois, ok? Outro detalhe, quando a gente cortar, não ser na vertical, ser mais ou menos de 5 a 10% 5 a 10 graus, para que a gente tenha uma certa ancoragem. Agora cuidar para não ser demais, que você vai ter uma quina frágil. Então veja, cada detalhe da engenharia a gente vai adequando para que a gente tenha uma obra com maior longevidade, uma recuperação. Se você já tem um problema e vai recuperar, você não quer que tenha uma recuperação da recuperação. Então estes detalhes é que vão fazendo toda a diferença na longevidade de um tratamento de uma estrutura de concreto armado, nesse caso do ninho de concretagem, tá? Então você veja, você tem essa configuração. Então você quebra primeiro o meio, ou seja, retirar o concreto no centro do ninho de concretagem para determinar a espessura do cobrimento do aço. Se você está com bom cobrimento, corte o periférico do reparo com 3 centímetros de profundidade, caso seja possível. Então você veja aqui, arredondou, facilitou a vida, né? Se a retirada do concreto for mecanizada, né, utilizar rompedor de pequeno porte para não gerar microfissuras no concreto são. Não é aqueles rompedores, vou agilizar a execução. Então pega aqueles baita rompedor e tome pancada e gerando fissuras no seu concreto, microfissuras no seu concreto. Então a gente tem que ter esses cuidados para que a gente não crie um problema maior do que a gente já tinha. Porque se a gente tem um problema na nossa estrutura, faz um tratamento mal feito, nós passamos a ter outro problema na nossa estrutura, que vai ter que, e muitas vezes coloca uma argamassa muito resistente, vai ser mais trabalho ainda para tirar. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado de fazer tudo com higiene. Então tratamento muito simples, depois que você quebrou o miolo, você vai lá cortar, você vai estar com corrosão, você raspa, vê se realmente você consegue acessar a parte de trás para aplicar o inibidor de corrosão, aplicou, molhou, concretou, aqui para aí volta. Então, preencheu. Então, o que a gente quer? Se você não viu o vídeo que eu tenho da resistência da argamassa de reparo, dá uma olhadinha lá interessante, que o que a gente quer aqui é que não tenha retração. O que a gente quer aqui é que não tenha fissuração, que não tenha microfissuração. Então, esse produto tem que ser adequado para o que a gente vai executar. E pode ser uma argamassa 1:3, cimento e areia, tá? Eu fiz um projeto de recuperação de um prédio, que até eu morava, está lá há 15 anos. Claro, a gente colocou proteção católica, mas a gente chapou o cobrimento com argamassa de 1:3 cimento e areia, que tem uma modularidade próxima do concreto. Então, ficou tranquilo e está lá até hoje, tá? Pode ser argamassa polimérica, pode ser grauto com forma, pode ser grauto isotrópico, como eu digo,
você vai conversar com a estrutura, como eu falei, da resistência da argamassa de reparo, que vai fazer com que você escolha o material apropriado para você fechar a bicheira. Então você veja que são pequenos detalhes que podem mudar muito a qualidade do reparo que a gente faz no nível de concretagem ou no fechamento de qualquer material que a gente vai fazer no nosso concreto, ok? Então veja, era isso que eu queria falar sobre esse tratamento do nível de concretagem, e no próximo nós vamos falar sobre reação no concreto e nas armaduras, ataque por íon cloreto. Como é que é o ataque com o cloreto? Ele é uma micropilha de corrosão? Ele é uma macropilha de corrosão? O que é ele? Aguardo você lá para a gente debater sobre a corrosão com íon cloreto, ok? Forte abraço e até lá.